202, 416, do Inário para o Culto Cristão. Nossa morada na rocha está. Enquanto cantamos este hino, os irmãos podem vir à frente. Aqueles irmãos que vêm à igreja para orarmos em seu favor, para intercedermos em favor dos irmãos, podem vir aqui à frente enquanto cantamos o hino 416 do Inário para o Culto Cristão. Que alicerce tem de para construir, estão aqui à frente, pedem orações da igreja. Felipe do Nascimento Silva, Giovanni Cruz de Carvalho, filhinha do nosso querido irmão Marcelo Jaqueline. A sua cirurgia foi adiada, razão de ordem técnica, talvez seja assim que soubermos do dia efetivamente marcado, a igreja tomará conhecimento, mas devemos continuar orando. Nós convocamos a igreja para uma cruzada de oração na quarta-feira, e aconteceu isso. Deus tem os seus propósitos, então não devemos estar preocupados, devemos colocar a Giovanni, a família, como objeto das nossas orações. Também Lourdes Fernanda Verdã da Silva, filha da irmã Idalina Verdã, que está internada no Hospital da Aeronáutica com trombose. Olegário Maciel Coli e Olegário Maciel Coli Filho, pai e filho, estão com câncer raríssimo no pulmão. São pessoas que desesperadamente estão sofrendo muito, não são crentes, segundo informação, mas confiam nas orações da igreja. Então vamos orar por esses dois, Olegário pai e Olegário filho, cujo estado de saúde é tão grave. Também oração de agradecimento por Rafael Sanches e família. Pedido de oração por Cátia Teixeira de Oliveira, que está com câncer. Ela é muito amiga da irmã Esther Dutra. Vamos nos lembrar de Cátia também. Amanhã será submetida a uma cirurgia de extração do seio, uma sobrinha também. Em Macaé, eu estarei indo para lá amanhã, acompanhando a cirurgia. A Clélia, a esposa do Edivaldo, estará extraindo um seio, que está com câncer no seio e precisa das orações da igreja. Peço aos irmãos que orem nesse sentido. Faleceu ontem o irmão Jorge Macedo. Estou vindo lá do Jardim da Saudade. Sepultamento será às 4h30. Vamos orar pela irmã Miriam, pela Larissa, pelo Yuri, esposa e filhos do irmão Jorge, que é membro da igreja ainda, embora esteja residindo no Rio, e a família toda carece das orações da igreja. Os irmãos
que puderem comparecer, será muito bom. Irmão Jorge era muito querido na igreja, estava já em diácono como experiência aqui no corpo diaconal, depois se mudou para o Rio de Janeiro e frequentando a igreja do Meyer, depois frequentando outra igreja, não sei qual exatamente, mas é um servo de Deus. Deus o convocou à sua presença ontem e às 4h30 será o sepultamento, 3h30 mais ou menos, entre 3h30 e 4h estaremos dirigindo o culto. Os irmãos que puderem comparecer levarão conforto ao coração da Miriam e também do irmão Antônio, da irmã Maria e dos irmãos do modo geral. Vamos orar nesse momento. Quero convidar o pastor Frederico para vir ao púlpito e orar por essas pessoas que estão aqui à frente, carecendo das orações da igreja. Também há irmãos Selma, Moraes Braga, Ângela, Maria de Souza Marinho, Auraci Coelho, mãe com 78 anos que fará cirurgia no braço, fez cirurgia no braço. João Filho, Maria da Conceição Chaves, Leonato Luiz da Rocha, e pedidos das pessoas que assistem o programa de TV, Graciete Santana, Valéria Cristina, Regina Sanner, Júlia Eduardo, Maria Aparecida Paiva, família, Selma Salles Cortes, pede oração por Otília Cortes, Luiz Carlos e Leandro de Jesus, Laura de Jerônimo. São pedidos que chegam às mãos do pastor e eu faço pedido insistente para que todos os nomes sejam lembrados pela igreja. Vamos orar um momento com o pastor Frederico. Pai querido, Pai de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Senhor, agora queremos pedir que o Senhor tome cada pedido em suas mãos. Pai de amor, Tu conheces o nosso coração, sonda nossa existência, para que possamos então entender aquilo que precisamos fazer. Pai querido, se faça presente em nosso meio, manifeste Sua glória em nosso meio e use do Seu poder infinito para fazer a intervenção em nossas vidas. A intervenção que seja necessária ao Seu poder, a intervenção que seja necessária ao Seu querer, a Sua vontade. Faça-nos entender tão somente a Sua vontade. Faça-nos entender a Sua vontade, consola os nossos corações e se manifeste, Pai querido, em nossas vidas, para que possamos estar tranquilos e conscientes que a Sua vontade é agradável e perfeita. Que a Sua vontade, ó Pai de amor, é que nos faz prosseguir, caminhar em esperança, que encontraremos pastos verdejantes e águas tranquilas. Muito obrigado, Pai de amor, por este dia. Em nome do Seu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós queremos, nessa hora, convidar o grupo de louvor para cantar. Nesse momento, quando nós estamos glorificando a Deus, agradecendo a Deus pela bênção da vida. Vamos louvar com o grupo de louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter.
Dirigindo em mais um cântico, mas antes nós queremos participar a presença conosco de duas joias preciosas que alegram essa congregação: Natan de Oliveira Serafim e Gabriele da Silva Serafim. Queria convidar a Paulo Serafim, Michele, pais de Natan, e Gabriel e Kátia, pais de Gabriele, para virem à frente. Nós vamos conhecer esses visitantes ilustres. Ao mesmo tempo que vamos apresentá-los, vamos agradecer a Deus pela sua vida. Com Natan e os seus pais, Gabriele e seus pais, nós convidamos todos os parentes para vir à frente. Tá, tio, titia, vovô, vovó, quem estiver aqui pode ver que esse é um momento de alegria para a família, alegria para o coração da igreja também. Fica aqui à minha esquerda. Deixa vocês aí. Digno de Ao
Os pais de Gabriele, pais e parentes de modo geral, que é uma alegria muito grande para o pastor e para a igreja apresentá-los, muito grande mesmo. Mas essa alegria corre por conta da nossa expectativa de que eles recebam dos pais e dos parentes a melhor formação, não só formação moral, social, mas sobretudo formação espiritual. Quero que vocês saibam que Natan e Gabriele não pertencem a vocês. Eles pertencem a Deus. É Deus que deu a vocês o privilégio de trazê-los ao mundo. E todo privilégio é revestido e acompanhado de tremendas responsabilidades. E a minha expectativa, a expectativa do coração do pastor, é que vocês levem em conta essa responsabilidade que tem sobre os seus ombros. E a minha orientação é que vocês fiquem integrados na igreja. Aqueles que não são crentes, entregue o coração para Jesus. Deixe Jesus operar na sua vida, para que vocês tenham como pais e avós e parentes, de modo geral, vidas dignas de serem imitadas. É por causa de muitas pessoas cujos pais são absolutamente fiéis que os seus filhos vão crescendo nos caminhos do Senhor. Por isso, a nossa oração pelos nenéns é de agradecimento a Deus, mas pelos pais é para que Deus lhes dê sabedoria, para que pela sabedoria de Deus seus filhos possam ser ricamente abençoados. Oremos. Querido Deus, nosso Pai dos céus, esse é um momento de alegria para o teu servo que tem a responsabilidade, mas a honra de pastorear este rebanho, quando podemos apresentar diante da igreja, mas sobretudo diante de ti, Natan e Gabriele. Querido Deus, que essas crianças, essas joias preciosas, que são presentes vindos de ti para os seus pais, que elas possam ser abençoadas através da vida de exemplo, dos pais, dos avós, dos tios. E se há alguns que ainda não são teus filhos, não são teus servos, que possam abrir o seu coração no senso de gratidão, não pela vinda do seu filho, mas pela vinda do teu filho, pela morte, ó Deus, e pela ressurreição do teu filho Jesus. Quando nós apresentamos os nossos filhos, nós nos lembramos de que tu destes o teu único filho para morrer em nosso lugar.
E o que tu esperas de nós é que nós entreguemos e vivamos uma vida em consonância com a tua vontade. Por isso que Natan e Gabriele possam crescer física, socialmente, intelectualmente, mas sobretudo, Senhor Deus, espiritualmente. Que todas as outras bênçãos advindas para essas joias preciosas sejam resultado, consequência de uma vida espiritual intensa, íntegra, totalmente dedicada a Ti. São bênçãos, querido Deus, que nós te suplicamos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podemos assentar. Deus abençoe. Tá bom? Tá bom, neném. Pode. Parabéns, hein? Nessa hora que acabamos de apresentar os nenéns, porque sem dúvida alguma são os visitantes mais importantes da igreja, nós aproveitamos esse ambiente de alegria por identificar duas crianças que vêm à igreja com seus parentes, identificar também os visitantes outros que nos visitam. Todos os irmãos e amigos estão conosco, nos visitando no culto desta manhã, ainda que seja comum, ainda que você tenha vindo outras vezes, nós queremos abraçá-los mais uma vez. Por isso nós pedimos a todos os visitantes para ficarem de pé, para serem identificados e abraçados pela igreja. É uma alegria muito grande tê-los conosco. Vamos abraçar os nossos visitantes, dizendo-lhes da nossa alegria. E esse abraço leva consigo o convite para que você volte. É uma alegria muito grande. Consideramos uma bênção de Deus para a igreja o fato de identificarmos dominicalmente irmãos e amigos do Evangelho que vêm à igreja conosco, que se congregam para juntos bendizermos, louvarmos e engrandecemos o nome de Deus. Muito obrigado, queridos visitantes. Aqueles que são crentes, levem as suas igrejas o abraço da primeira igreja batista de Nova Iguaçu e do seu pastor. Queridos, eu quero declarar à igreja que estaria assumindo o pastorado auxiliar interino da Igreja Batista Central de Andrade Araújo. A igreja perdeu o seu pastor, excelente obreiro, pastor Elias da Assunção, filho da igreja, e isto traz para a igreja uma hora de muita dificuldade, muito sofrimento, e eu estou sendo convocado por Deus para assumir aquele pastorado. A igreja está muito pequena, talvez 4 ou 5 pessoas estão hoje regularmente frequentando a igreja. E a nossa missão é levantar a igreja no ano que os batistas brasileiros, através da Junta de Missões Nacionais, está trabalhando intensamente para fortalecimento, para o crescimento, para igrejas multiplicadoras. E essa igreja é uma igreja multiplicadora. Por isso que aquela igreja é filha da igreja. Ela foi organizada em 2000 e no dia seguinte, o pastor Elias assumiu o pastorado da igreja. Deus o chamou à sua presença há poucos meses atrás, e agora a igreja está carecendo de orientação. Eu apenas estarei ajudando, orientando a igreja, mas vou usar os mais diferentes recursos que tem a igreja. Vou fazer um trabalho junto com a união de homens, junto com mocidade, junto com irmãs, para levarmos muita gente lá, grupos corais, conjuntos, solistas, para fortalecer o trabalho da igreja, um trabalho de intensa massificação ali no bairro com a palavra de Deus, muita visitação. Vamos invadir aquele bairro para levar pessoas não crentes para conhecer o Evangelho através daquela agência que é filha da igreja. Por isso que na qualidade de igreja mãe, eu senti a responsabilidade de assumir a direção ali, sem trazer nenhum prejuízo à vida da igreja. Eu vou contar com os pastores auxiliares, eu vou contar com a união de homens, eu vou contar com conjuntos, eu vou contar com gente que gosta de trabalhar para frequentar ali e ajudar a igreja. Se precisar até liberar
alguém daqui da igreja vai passar a frequentar ali, eu não vou ter dificuldade. Porque eu não estou nada preocupado com mais membros ou menos membros. Estou preocupado que as igrejas sejam fortalecidas. Estou preocupado que almas sejam ganhas para Cristo. Então vamos orar muito pela igreja central de Andrade de Araújo e pelo pastor João Silas, que hoje é ainda um dos membros da igreja, que permanece ali fiel. Vamos continuar orando pela irmã Leda e a família muito querida aqui da igreja, o pastor Elias, muito querido ali na igreja também. A igreja está muito baqueada, então nós estaremos ali trabalhando, socorrendo durante um tempo para reativar o trabalho que estava sendo muito bem feito pelo nosso querido colega, a quem Deus convocou à sua presença. Vamos agora ouvir o nosso querido irmão Marcos Dias, que estará cantando. No momento que o irmão Marcos estiver cantando, nós queremos dar oportunidade aos irmãos consagrar os seus dízimos e as suas contribuições. A fidelidade dos membros da igreja garante o sustento da obra de Deus, do povo batista brasileiro. Onde tiver um trabalho batista no mundo inteiro, o irmão que é dizimista, o irmão que contribui, o irmão participa daquele trabalho, do sustento daquele trabalho. Então, solenemente, nós vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas contribuições, enquanto o irmão Marcos estará cantando. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro quanto a água que eu bebi, e não se modifica sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho leva o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, ao menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer.
o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Amém. Vamos orar nesse momento agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que consagraram o seu dízimo e a sua contribuição no culto dessa manhã, orando com o irmão Wellington. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já vimos e ouvimos nessa manhã, pela Tua palavra que falou aos nossos corações na IBD, Senhor. Que nesse momento de carnaval, Senhor, nós possamos ter testemunho fiel, Senhor, onde cada membro dessa igreja, cada filho seu, no contexto social que ele está passando, Senhor, possa ser testemunho fiel da Tua palavra e cumprir o compromisso contigo. Ser com os nossos missionários, Senhor, onde quer que eles estejam também, Senhor. Dê eles sabedoria, Senhor. Completa a sua obra, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Esteja com cada irmão que fielmente contribuiu para o seu plano de salvação nessa manhã, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos dá segundo a sua misericórdia, Senhor. Não que nós não merecemos, Senhor. Esteja com o mensageiro dessa manhã também. Que tudo o que vier da sua boca, Senhor, veio do seu coração, seja apenas instrumento, Senhor, nas suas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor a cada dia dá uma porção dobrada do Teu Espírito, Senhor, para que possamos viver, Senhor, nesse mundo, mas não fazendo o que o mundo faz, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmão, na quarta-feira o pastor dirigiu o sepultamento da irmã Severina da Silva. Irmã Severina foi membro muitos anos aqui da igreja, batizada em 1960 pelo pastor Silas Batista, mas uma irmã muito consagrada. Em 94, ela, por questão de saúde, se transferiu para a igreja Betel de Santa Eugênia. E eu dirigi sepultamento e trago para a igreja a necessidade de orarmos em favor da irmã Nancy, filha da irmã Severina, e pelos parentes de um modo geral. Uma família muito grande, parecendo muito unida, sofrendo muito, mas nós garantimos naquele culto que a igreja estaria sustentando a família com as orações. Realmente uma irmã muito consagrada. Eu conhecia e, apesar de estar 20 anos longe da igreja, quer dizer, em outra igreja, mas sempre merecendo o carinho de todos aqueles que com ela conviveram. Por outro lado, nós dizemos da nossa alegria pela realização do casamento do irmão Igor e da irmã Heloísa. Irmão Igor é líder dos embaixadores do rei aqui na nossa igreja e é um jovem muito integrado também ali no Clube Naval, no Rio de Janeiro. Nós pedimos que a igreja também ore pelo Igor e pela Heloísa, o mais novo casal da igreja, para que essa vida conjugal seja uma vida cheia das mais ricas e escolhidas bênçãos dos céus. Vamos agora dar a palavra ao irmão Luciano Tavares e irmão Marcelo. Tem uma promoção para fazer a igreja, que tem toda a simpatia do pastor. Podem vir aqui e anunciar o material que os irmãos têm para anunciar. Irmão, bom dia. Na hora do estacionamento nós vamos fazer uma coisa diferente. Aí tá. Obrigado. Os irmãos estão podendo ler aqui, ó. Grande almoço do estacionamento, dia 9.
Dia 9 é o dia que as irmãs, podem olhar para o lado aí para os seus maridos, estão liberadas da cozinha. É o dia que os esposos vão pagar o almoço missionário, para toda a família. Nós vamos fazer um diferente, nós vamos pegar uma pequena parte do estacionamento, vamos botar umas mesas ali. Vai ser contratado um churrasqueiro, vai ter uma churrasqueira nova ali. Vale a pena, irmão, churrasco liberado. O preço nós estávamos discutindo, vai ser R$10, está barato, vocês vão comer à vontade. Nós vamos começar a vender já antecipados esses tickets, podem procurar a partir do domingo que vem. Vem em jejum para a igreja, faz um jejum espiritual, não tome café. R$10 por pessoa. Estou perguntando se é para a família. Aí quebra. Aí não tem. Mas eu entendi, é verdade, porque senão as pessoas podem ter a dupla interpretação. Esse preço ficou acessível devido aos irmãos de estacionamento ter colaborado. O Marquinhos deu descartável, o Mônica deu o sal, o Bim deu a carne, o frango, a linguiça, o arroz e a maionese. Então, os irmãos, nesse dia, não esqueçam, todo mundo convide visitantes. Aí vai ser uma bênção. Dia 9, marca na agenda, tá? Vai ser um almoço bem diferente. Os irmãos vão poder comer à vontade. Nesse dia, não ia falar que estava liberada a gula, mas a gula não está liberada, não. Obrigado, irmão. A julgar pelo sucesso do trabalho da União Feminina, quando hospedou aqui a União Feminina da Associação Iguaçuana e o movimento que houve aqui no ginásio, estou certo de que haverá sucesso também nessa promoção dos irmãos responsáveis pelo estacionamento e, mais do que isso, sucesso no levantamento do nosso alvo. Já estou com a certeza que nós vamos ultrapassá-lo, não é isso? Pela empolgação, pela alegria de cada grupo. Continue assim, porque isso tem a aprovação de Deus. Já que estamos falando em campanha missionária, tão bem introduzida pelo irmão Luciano, pelo irmão Marcelo, vamos entregar então a palavra ao Nicásio para o momento missionário. Bom dia, irmãos. Eu estava ali pensando como é que eu ia colocar o Marcelo e o Binho no momento missionário. O pastor me ajudou assim, me tirou o peso, né? Mas assim, é muito bom, é uma alegria muito grande chegar na igreja e o Binho me chamou, foi lá na classe, posso falar com você rapidinho? Aí eu quero fazer uma promoção do churrasco, e aí outra irmãzinha me chamou no canto, eu disse, Cássio, eu quero montar uma banquinha aqui para verificar a pressão, eu posso colocar aqui na frente da igreja? Eu falei, pode, irmã, qual dia que vai ser o espaço gourmet? Vamos ter o espaço gourmet novamente aqui, eu quero colocar bolo doce, bolo salgado para vender, eu quero que o irmão divulgue, foi muito bom. Então assim, é muito gratificante ver a igreja envolvida com missões, amando missões. E o vídeo que eu vou passar nesse momento, eu falei na classe de jovens hoje pela manhã, eu falei, eu separei esse vídeo pensando em vocês. Eu queria colocar, pastor, o vídeo que está falando sobre os desafios de missões mundiais. Qual os objetivos de missões mundiais. Mas esse vídeo em particular me falou muito ao coração, porque o Projeto Radical, no ano passado, completou 10 anos. Então, assim, eu quero que você jovem de idade, você jovem de coração e de mente, preste atenção nesse vídeo. E deixe Deus falar no seu coração. Missões mundiais é algo que nasceu no coração de Deus, missões nacionais, missões de um modo geral é algo que nasceu no coração de Deus para que nós, como igreja de Jesus Cristo, fizéssemos. Então, a obrigação é minha, a obrigação é sua, mas não é uma obrigação, é uma obrigação honrosa de fazer parte desse exército de Jesus Cristo para levar vida àqueles que estão necessitando de vida. Vamos assistir o nosso vídeo. Em 2003, jovens do Brasil, da América Latina e da Europa foram treinados e em 2004 enviados às aldeias africanas. Com um estilo de vida radical, a equipe impactou vidas, transformou realidades e comunidades esquecidas começaram a ouvir o Evangelho em sua própria língua. Iniciado por Ana Alzira Nascimento, o programa Radical comemora sua primeira década.
com mais de 450 jovens preparados e enviados em 21 equipes por 25 países. Preparado para alcançar 100 etnias em curto espaço de tempo, o programa se espalhou do interior da África para a América Latina e segue avançando. Hoje, coordenado pelo casal pastor Fabiano Pereira e Daniele Valério, o programa ainda tem muitas coisas a realizar. Nós queremos alcançar a Ásia e alguns missionários nossos estão trabalhando em vários países da Ásia, países fechados, e nós queremos enviar equipes de radicais para ajudar em vários projetos que os nossos missionários estão implementando nesses países fechados. Tem vários projetos nossos nascendo e nós queremos enviar jovens para atuarem no Haiti durante um ano. No próximo ano, nós queremos enviar a primeira turma do Radical Europa. Estão sendo desafiados a enviar jovens para ali. Igrejas estão sendo fechadas. Igrejas que não têm jovens. Juventude que está perdida, precisando de Jesus Cristo. E nós vamos enviar a nossa primeira equipe de Radical Europa para Portugal. Vamos começar por Portugal. Depois vamos para a França, depois Espanha. Qualquer jovem acima de 18 anos pode se inscrever no programa Radical. O programa Radical ele aceita jovens que são membros de igrejas batistas da nossa Convenção Batista Brasileira. Então você jovem pode se inscrever, manda o seu e-mail, inicie o seu processo. É simples, é só ir no nosso site, se cadastrar no canal de relacionamento ou enviar um e-mail para o nosso departamento de RH, crh@jmm.org.br. Há muitos desafios. Desafio é para quem tem coragem. E eu estou falando para alguém que tem coragem, para alguém que é movido a desafios. Então, se você quer enfrentar um desafio enorme, nós queremos convidar você a participar desse exército que está indo para a África, que está invadindo a América, esse exército que está invadindo a Ásia, que está invadindo a Europa, que está invadindo vários lugares deste mundo com o Evangelho de Jesus. O treinamento das equipes começa no Rio de Janeiro. Os jovens que vão para países africanos de língua francesa passam 6 meses em Dakar, no Senegal, aprendendo a língua e se aculturando. Esse prato se chama arroz com frango, mas vamos comer juntos num prato só. O dia a dia das equipes é construído com relacionamentos, refeições compartilhadas, bate-papo, músicas, alegria, muita risada. Obediência, leitura, oração, silêncio, lágrimas, resultados de vidas que vivem sua fé em Jesus. Mais que um sonho, uma oportunidade de servir ao próximo, de evangelizar. O programa Radical é um projeto de vida. E é agora, é hoje que nós podemos fazer a diferença, é agora, não existe o amanhã. Né? O passado já foi. E o amanhã você está fazendo agora. Então é hoje que eu faço a diferença, é hoje que eu mudo a história, é hoje que eu escrevo uma nova história, é hoje que eu posso participar dessa história linda que Deus está escrevendo no mundo, né? Qual é a sua história? Que história você quer deixar? Qual é a tua missão? Qual é a tua paixão, não é? Qual a tua vocação? Que Deus possa mostrar para você a tua missão também. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Qual é a sua vocação? Qual é a minha vocação? Qual é a vocação da nossa igreja? Qual é a vocação daqueles que tiveram um encontro com o Senhor? A vocação de vida. A vocação de levar vida. Porque a Bíblia diz que quando nós temos um encontro com o Senhor, fluirão... O que fluirá da gente, dentro da gente? Rios de água viva. E aonde esse rio de água viva passa, dá fruto, dá flores, dá verde, dá vida. Então Deus quer que você exerça a sua vocação, leve vida às pessoas. Essa semana nós fomos impactados, esse mês, por um jovem amarrado ao poste, que era um marginal,
dependente químico, dependente de crack. Daqui a 10 anos, irmãos, 400 milhões de pessoas, aproximadamente, no mundo, serão dependentes químicos. E não são só 400 milhões de pessoas, são 400 milhões de famílias atingidas pelas drogas. E Deus quer que você leve vida. E levar vida é aceitar o desafio que o pastor acabou de fazer agora aqui. Levar vida à igreja de Andrade de Araújo. Produzir vidas. Não que lá não tenha vida, mas trazer vidas para dentro da igreja. Mostrar que vale a pena viver ao lado do Senhor. Vale a pena viver para Jesus. É bom viver ao lado do Senhor. E é com essa certeza, querido, que você, que flui de dentro do seu coração, rios de água viva. Quero convocar você para ficar de pé, para falar nossa divisa, o nosso tema, convocando a igreja, convocando a nossa nação a entrar em campo com Cristo pelas nações. Tantas discussões sobre o dinheiro investido para a Copa do Mundo. Tanta coisa investida errada, tanto dinheiro público jogado ralo abaixo e tantas vidas perdidas. Deus quer que você invista além do seu dinheiro. Deus quer que você invista o seu tempo. Deus quer que você invista o seu coração. Deus quer que você doe amor. Vamos falar o nosso tema? Entre em campo com Cristo pelas nações. Vamos lá? Entre em campo com Cristo pelas nações. Vamos entrar, irmãos? Nossa divisa está lá em Apocalipse 15:4. Dá para colocar, porque cada tradução tem uma diferença. Enquanto está preparando, vamos cantar o nosso hino na direção do nosso irmão Clani e pensando, vamos levar as nações aos pés de Cristo. Vamos levar todos os povos aos pés do Senhor e dizer que vale a pena honrar o nome do nosso Senhor. Está lá, todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Vamos falar todos? Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. E é responsabilidade minha, responsabilidade sua de trazer todas as nações aos pés do Senhor para servir ao Senhor. Porque nós sabemos que é bom demais servir a Cristo. Sabemos que é maravilhoso viver aos lados do Senhor. Vemos dias maus, mas só estar ao lado do Senhor é bom demais. Rei das nações. Rei das nações, Rei das quem não te temerá, Quem não te temerá, quem não te louvará, quem não te louvará, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. As tuas obras.
chorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvarás, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não te temerás, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvarás, pois só teu nome, só teu nome, só teu nome é santo. Rei das nações, Rei das nações, Rei das nações, Rei das nações. Quem não te temerá, quem não te temerá, quem não te louvará, quem não te louvará, pois só teu nome, pois só teu nome é santo. Obrigado, Senhor, por esse momento onde nós refletimos sobre a sua obra, sobre o que o Senhor tem nos convocado, Senhor Deus, a fazer. O Senhor nos deu uma vocação, Senhor, uma vocação de vida, uma vocação de levar vida aos perdidos, Senhor. Sabemos que a alegria plena está em viver ao teu lado, Senhor. Sabemos que só em Ti há alegria plena, Senhor. Só em Ti há vida, Senhor. Por isso abençoe a nossa campanha de missões. Nós não fazemos campanha para nos vangloriar, Senhor Deus, para dizer que o nosso alvo é o maior de todos. Nós fazemos campanha, Senhor Deus, porque nós amamos missões. Nós acreditamos na Tua palavra, Senhor Deus. Nós confiamos, Senhor Deus, e acreditamos que é no poder do Teu Evangelho que o homem pode ser transformado, Senhor. Abençoe a vida de cada membro da Tua igreja. Abençoe cada coração, Senhor Deus, que cada coração possa ser aquecido pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos amar missões cada vez mais. Obrigado porque o nosso pastor tem colocado essa semente em nosso coração. Tem colocado, Senhor Deus, tem plantado em nossos corações o amor por missões e diariamente tem regado, Senhor Deus, fazendo crescer esse amor por missões, Senhor. Que possamos orar sempre, Pai. Pensar sempre, lembrar sempre dos nossos missionários. Que o Senhor possa estar, através do Teu Espírito Santo, nos lembrando, Senhor Deus, da necessidade de orarmos, Senhor, pelos nossos missionários. Somos tão pequenos que necessitamos do Teu auxílio, Senhor Deus, até na hora de orarmos, Senhor Deus, de lembrar por quem orarmos, Senhor. Ó Pai, invade o nosso coração com o Teu amor e com a Tua graça. Que possamos ser tocados a cada dia. Receber, Senhor Deus, porção dobrada do Teu Espírito Santo ao levantarmos, Senhor Deus. Para amarmos cada vez mais este mundo, Senhor Deus, e amarmos com o Teu amor. Obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Permaneçam de pé, irmãos, para a leitura da palavra de Deus, que acontecerá no primeiro capítulo da epístola do apóstolo Paulo a Tito. Mas antes da leitura da palavra de Deus, nós queremos lembrar aos irmãos que no próxima semana nosso país já estará sendo envolvido com a festa do diabo, chamada Carnaval. E o Juventude da Igreja, sob a liderança do irmão Domingos, estará em retiro ali em Friburgo. E eu gostaria que o maior número de jovens se inscrevesse para comparecer e participar desse retiro espiritual. Vale a pena o irmão deixar o conforto da sua casa. Vale a pena o irmão deixar o conforto do colchão
gostoso que os irmãos têm onde os irmãos dormem, para dormirem no chão. Mas é muito gostoso esse tempo, quando nós estamos afastados das tentações do maligno para viver em comunhão com a juventude da igreja. Eu até diria, se algum jovem não puder ir, se alguém puder patrocinar, ajudar na ida desse jovem, vamos ajudar. Quanto mais jovens estiver no retiro, eles estarão sendo abençoados. É um investimento que papai e mamãe estará fazendo, mandando seu filho para participar desse retiro espiritual. Mas hoje é a oportunidade para os irmãos fazerem a sua inscrição. Tanto agora pela manhã, hoje à noite, os irmãos poderão procurar as pessoas responsáveis, que estarão cuidando disso, estarão, além de proteger o seu filho, estará também levando o seu filho a ter experiências espirituais muito gostosas. Quero dizer que também haverá movimento de confraternização, de ar livre, de uma opção de coisas que a juventude gosta de fazer. Não pense que vão para lá para ficar 24 horas por dia só em culto, embora não seria nada demais se isso acontecesse. Mas a mocidade, a liderança da mocidade na pessoa do irmão Domingos e da irmã Rogéria, então, sem dúvida alguma, tendo um cuidado, um carinho muito especial para a nossa juventude, especialmente nesses dias tão difíceis que passa a família brasileira. Vamos, irmãos, juntos ler a palavra de Deus? Todo o primeiro capítulo, são só 16 versículos. Paulo escreve a sua epístola a Tito. Estou toda quarta-feira fazendo estudo sobre Tito, porque é um livro muito rico de lições, mas pouco falado, pouco se prega sobre ele. Vamos ler todos juntos? Paulo, segundo o
Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podei vos assentar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele tem aplicação clara nos dias de hoje. Nós conhecemos mais as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu creio que os irmãos já ouviram muito mais pregar sobre Timóteo do que pregar sobre Tito. A verdade é que essas cartas são parecidíssimas. São cartas escritas a dois pastores. Duas cartas escritas a Timóteo e uma carta escrita a Tito. Mas a preocupação do apóstolo Paulo é ela preparar esses dois jovens pastores para a obra do ministério. Paulo estava dizendo a Timóteo e a Tito quão responsável, quão difícil, mas quão honrosa é a obra ministerial. E ele escreve para Tito, porque dera a Tito a responsabilidade de administrar uma igreja que estava em desordem. A Timóteo ele dera outra responsabilidade, a responsabilidade de doutrinar uma igreja, de dar assistência a uma série de igrejas. A Tito ele está mandando que dê assistência à igreja de Creta. E o retrato falado da igreja de Creta é parecido com o retrato falado da igreja de Corinto. É Paulo que está escrevendo, ele se apresenta como servo de Deus. Essa palavra servo tem duas aplicações. Servo aqui significa rigorosamente escravo de Cristo. Paulo, servo de Deus, escravo de Deus. Nós encontramos na língua grega uma palavra para escravo, que no português nós chamamos de servo. Encontramos outra palavra grega que chamamos de servo, que significa diácono. A palavra em grego diácono é diácono mesmo. É para todos os crentes. Todos os crentes devem ser diáconos. Isto é, aquele que serve. Mas há o ofício diaconal, que é um chamado, é uma tarefa especial dentro da igreja. Mas aqui Paulo não está falando da missão diaconal. Paulo está dizendo que ele é rigorosamente escravo de Cristo. E como escravo de Cristo, ele sabia que ele não tinha direito de escolher. Escravo não tem escolha. Escravo só tem que fazer uma coisa: cumprir ordem do seu dono. Escravo só tem que fazer uma coisa: cumprir ordem do seu senhor. Ele não tem direito de questionar. O ideal é que todos nós fôssemos escravos. O ideal é que todos nós fôssemos escravos de Cristo. Jamais nós questionaríamos. Jamais nós deixaríamos de obedecer a Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, com toda alegria, ele se apresenta como escravo. Parece uma aberração. Quem tem prazer de dizer, de se apresentar como escravo? Paulo tinha. Porque ele era escravo, nada mais, nada menos do que Cristo Jesus. Aquele que dera a sua vida para morrer na cruz pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. Paulo então se apresenta como servo, como escravo. Ele diz, segundo a fé dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna. É a vida eterna que motiva o ministério do apóstolo. Mas ele está dizendo, fazendo esta apresentação, para que Tito entendesse de que a missão que ele lhe dera era uma missão em nome do Senhor Jesus Cristo. Qual a missão que Paulo dera a Tito? A missão está muito clara. No versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesses anciãos
como já te mandei. Aí ele começa a dizer a Tito que tipo de anciãos, uma classe de oficiais dentro da igreja de Jerusalém. Ele está dizendo que esses homens que têm a responsabilidade diaconal, de professor de escola dominical, de líderes da igreja, como eles devem ser. Irrepreensível, marido de uma mulher, tendo filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes, pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ah, meus queridos irmãos, nós líderes na igreja, precisamos ser assim. Precisamos ter essas virtudes cristãs. Precisamos ter esse retrato falado, para que nós estejamos firmes na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Nós encontramos no versículo 2, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir. Que história é essa de Paulo botar na cabeça Deus que não pode mentir? Quem alguém já imaginou que Cristo pode mentir? Uma frase absolutamente desnecessária. Mas no versículo 2, ele diz: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no próprio tempo manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada. Ele está dando um panorama geral da palavra de Deus que deve dominar o nosso coração. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender que cada atuação nossa precisa ser ditada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Não é a minha mente, não é a minha maneira de pensar, não é o que eu estou fazendo que eu vou chamar de certo. Vamos pensar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo está falando para Tito da vida eterna que nós, os crentes, somos possuidores. Nós precisamos possuir essa vida eterna, não intelectualmente, mas já possuir. E para possuir, nós precisamos viver uma vida digna do Evangelho. Deus que não pode mentir. Por que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós encontramos lá no versículo 12, dizendo: um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões, preguiçosos, mas este testemunho é verdadeiro. Um falso profeta, um profeta que não é profeta. Ele chama os cretenses de mentirosos, mentirosos profissionais, bestas ruins, glutões, tudo que não presta, os cretenses eram. E é aos cretenses que Paulo manda Tito ir pregar. Então Paulo está dizendo a Tito: pode pregar, porque o Deus que está te mandando pregar não pode mentir. É que ele sabia que Tito ia conviver com mentirosos, com gananciosos, com glutões, com pecadores inveterados. Eu estou dizendo que Paulo está mandando Tito falar a uma igreja. Nós não podemos ser como os cretenses. Não podemos.
Nós precisamos nos negar a ser como os cretentes, mentirosos. Dizemos que somos crentes, mas não somos crentes. Dizemos que somos crentes, mas não vivemos como crentes. Dizemos que somos crentes, mas não testemunhamos. Dizemos que somos crentes e qualquer pessoa muda a nossa cabeça. Qualquer convitezinho para fazer o que o mundo faz, nós estamos prontos para fazer. Nós estamos prontos para dizer amém. Com a desculpa que não é pecado. Isso é coisa do pastor Edgar, porque tem 75 anos. Não é da minha faixa etária. Não é da minha geração. Meus irmãos, a palavra de Deus é para qualquer geração. A palavra de Deus é desde os dias do Velho Testamento, desde os dias de Adão, até a volta de Cristo. Paulo está dando uma missão muito pesada para um jovem pastor. Estava dando uma missão pesada para um jovem que estava começando o ministério. Não estava dando uma missão fácil. Pastor nenhum deve correr atrás de missão fácil. Se ele está procurando vida fácil, muda o seu caminho, porque a vida ministerial não é fácil. Paulo está dizendo para Tito: vai, Tito, dirige a igreja de Creta, coloca aquela igreja em ordem, porque ela está uma desordem total, isto é, todo mundo tem a sua doutrina, cada um tem o seu modo de pensar, cada um está querendo levar um grupo para fazer aquilo que ele pensa, mas a igreja não é isso. A igreja é um grupo de crentes salvos pelo sangue de Jesus, que se reúne num determinado lugar para proclamar o reino de Deus. Paulo fala a Tito: vai, Tito, prega na igreja de Creta, porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Imaginem o retrato de Creta. Nós ouvimos muito falar da igreja de Corinto. Igreja carnal, igreja cheia de grupos, igreja isso, igreja aquilo, igreja aquilo outro. O pastor faz a cabeça da igreja. E aquela igreja de Creta recebia a influência da própria cidade. E quantos de nós dentro da igreja fazemos assim também? Mas graças a Deus que há na igreja crentes fiéis. O apóstolo Paulo diz assim: este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Meus irmãos, vamos atentar para isso. Esse testemunho é verdadeiro, isto é, há muitos mentirosos. Desculpe a expressão, há muitos fofoqueiros dentro da igreja. Há muitos gananciosos. Há muitos insubordinados. Há muitos que fazem tudo, menos aquilo que é a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo declara: este testemunho é verdadeiro. Repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. É possível ser são na fé. Ainda que o crente esteja atravessando uma fase muito difícil, tenha sido envolvido por tentações da carne, mas Paulo está dizendo que há tempo, há oportunidade para sermos sãos na fé. Como é que nós vamos ser sãos na fé?
Como é que nós vamos mudar essa posição? Ele dá o remédio. Ele diz, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homem que se desviam da verdade. O que há na televisão mais hoje, meus irmãos, são ensinamentos falsos. Há muita gente hoje que fica em casa para assistir os pastores de televisão. Há muita gente que contribui com os pastores de televisão. Nem todos eles são isso. Muitos são muito fiéis. Mas eu quero dizer, meus prezados irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo para não darmos ouvidos a fábulas judaicas. Essas fábulas judaicas são as fábulas que dizem que o evangelho é só para os judeus, não é para todo mundo. Há muitos disse-me-disse da vida judaica. O cerimonial judaico, a cerimônia judaica que se torna um Deus para eles. Cristo é colocado de lado. E quantas vezes, meus queridos irmãos, nós nos deixamos levar pelas práticas carnais, dizendo que não é nada demais, não é problema. É tão comum nos dias de hoje. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso ter relação sexual antes do casamento, eu posso trair minha mulher, ninguém está sabendo, eu não estou dando mau testemunho. Ninguém sabe, não estou dando mau testemunho. Quem disse que ninguém sabe? Você sabe, e Deus sabe, e o diabo sabe. São três que sabem. Você, Deus e o diabo. O diabo porque você está fazendo a vontade de Deus. Deus porque é onisciente. E você porque faz. E o apóstolo Paulo está dizendo a Tito, Tito, vai lá e fala duro, fala firme à igreja, sabendo que há muitos que entrarão na sã doutrina. Há muitos que precisam de ser pastoreados. Há muitos que precisam ouvir a verdade da palavra de Deus. E eles estão prontos para ouvir. Eles hão de deixar de dar ouvidos a fábulas judaicas. Hão de deixar de cumprir com mandamentos de homens que desviam da verdade. Então ele está dizendo, tudo é puro para os que são puros. Tudo é puro para os que são puros. Mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente quanto a sua consciência estão contaminados. E há muita gente com a mente contaminada. Meus irmãos, gente com mente contaminada é gente que está muito longe da vontade de Deus. Há muita gente que peca hoje e não sofre com pecado. Há muita gente que faz qualquer coisa, sabe que está errado, mas diz que está certo. Há crentes que não são dizimistas e encontram razão para não ser dizimista. Não existe razão, mas ele tem razão. Há crentes que fazem tanta coisa, e essa tanta coisa errada, que era errada, para ela passou a ser certa. Porque o diabo faz isso. O diabo muda a nossa mente. Ele cauteriza a nossa mente. Ele diz que é certo o que na verdade é errado. Ele diz que é errado o que na verdade é certo. É o que Paulo está dizendo. Tudo é puro para os que são puros. Mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados. A ponto culminante dessa verdade, eles dizem, afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam. Conhecem a Deus, mas as obras dizem não. Negam completamente a Deus. Esses são abomináveis, desobedientes e réprobos para
toda boa obra. É o que Paulo está dizendo a Tito. Tito, vai, fala isso, prega isso. Eu dou graças a Deus pelo Frederico, dou graças a Deus pelo Nicásio, dou graças a Deus pelo pastor Elias, pelos pastores que convivem comigo. Meus irmãos, tem garotada hoje que sai, acaba de se consagrar, se sente dono da verdade. Vai para a igreja e muda tudo. Tudo. Estava tudo errado, agora eu que estou certo. Agora eu vou fazer um bloco gospel para ir para o carnaval. E há muita gente que segue. Porque é muito mais fácil seguir as doutrinas falsas. É muito mais fácil seguir as coisas erradas, porque é criada pelo diabo. É o diabo que diz, jovem, você pode ter relação sexual antes do casamento, você vai ter depois. É só questão de data. Isso é do diabo. O jovem que não é firme na fé, ele cede. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. É gostoso ter relação sexual? Quem vai dizer que não? Quem vai dizer que não? O diabo só apresenta coisas gostosas para nós fazermos. Só coisas gostosas. Você quer ficar rico do dia para a noite? Tem uma loteria esportiva ali, que o último concurso foi naquela loja. Aí fica aquela fila quilométrica para fazer o jogo naquela loja. Sabe por quê? Porque o último bilhete foi sorteado daquela loja. O diabo cria essa situação. O diabo coloca moças bonitas para apresentar um carro. Você acabou de comprar um carro, mas o seu olho está naquele carro mais moderno e mais bonito. Mas para dizer que o carro é bonito, ele coloca moças bonitas e quase nuas. E vai os bobos comprar o carro por causa daquelas moças quase nuas ali do lado. Meus irmãos, nós somos bobos. Nós somos idiotas. Quando nós queremos fazer o que o diabo manda que nós façamos. Porque as consequências são terríveis. As consequências para quando ouvimos a vontade do diabo são desastrosas, mas ela só vai acontecer lá na frente. O diabo é muito sagaz, ele sabe com quem ele trabalha. E ele sabe que tipo de discurso ele vai fazer. E o apóstolo Paulo está dizendo a Tito, Tito, você é jovem, mas fica firme. Não fique pensando de receber aplausos da igreja. Não fique pensando que todo mundo vai gostar. Que você vai entrar, desculpe, isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você vai entrar de sola na igreja. Mas pode ter certeza que você vai ver resultado. Pode ter certeza que você vai ver resultado. Porque o que acontece é que há muita gente que diz que conhece a Deus, mas pelas suas obras provam que nunca conheceram. Coisa triste, irmãos. Coisa triste. Nós falamos que conhecemos a Deus pelas nossas obras, dizemos que não conhecemos. Sabe por quê? Porque o pecado agora faz parte da nossa vida. O pecado agora já nos dominou. Pecado agora nem precisa muito esforço, que nem preciso ser convidado, eu vou a si mesmo. Lá está o pecado, eu vou para lá. Lá é muito melhor do que essa história de seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus não oferece muita coisa para agora, mas garante para toda a eternidade. É isso que Paulo estava dizendo. Vai, meu caro, porque o Deus que está mandando você fazer, ele não pode mentir. Paulo sabia que ele ia falar a uma igreja de mentirosos. Ele ia falar a uma igreja de réprobos. Réprobos significa não ter probidade, não ter honradez, não ter firmeza
Paulo está falando para Tito. Tito, é essa igreja que eu estou mandando você ir. Paulo não estava dizendo, eu sugiro que você vá. Eu vou te arranjar uma igreja para você pastorear. Quantos membros, pastor? Qual vai ser o salário? Tem coral? Tem instrumental na igreja? Tem um bonito templo? Não, isso que Paulo, não. Paulo vai, e é essa igreja que você vai pegar. Mas meu irmão, depois que se colocar essa igreja em ordem, você vai ver como você vai ser um dos pastores mais felizes da nossa ordem. Ao pastor não se oferece boa vida. Ao crente não se oferece boa vida. Não se oferece. A boa vida acontecerá como consequência da nossa fidelidade a Deus. A alegria, a paz em casa, a paz com a família, a paz na igreja. Há muita coisa à nossa disposição que nós não vamos usufruir se nós vivemos uma vida em pecado. Me impressiona, meus irmãos, essa palavra. Eu confesso que eu tenho estado muito preocupado. Paulo diz assim, Tito, esses cretenses, eles dizem que conhecem a Deus, mas provam que não conhecem. Você entendeu a seriedade dessa palavra? Entendeu? Sou crente, mas o mundo não sabe que eu sou crente. No meu trabalho ninguém sabe que eu sou crente. Os meus vizinhos não sabem. Quantas igrejas, quantos crentes são assim? Quando o sujeito diz que conhece a Deus e prova que não conhece, sabe qual é a prova? Ele é mentiroso, ele é desonesto, ele é traidor, ele não é sincero, ele não é digno de confiança, ele não faz nada que o crente deveria fazer. Ele está provando que o seu discurso é uma coisa, a sua vida é outra coisa. Como Jesus Cristo falava a respeito dos fariseus. Eles falam muito bonito, mas não fazem. Falam muito bonito, mas não fazem. Essa semana eu fui procurado por uma pessoa que queria minha ajuda, queria minha orientação. A pessoa é crente, o marido também é crente. Mas ela queria saber se era justo ela dar parte do marido na polícia. Mas por quê? Meu marido bate muito em mim. Membro da igreja, irmão. Membro de igreja. Membro de igreja. Os irmãos sabem que tem um pastor, eu não vou dizer o nome, os irmãos não podem saber, mas o pastor que maltrata a mãe e o pai. Eu já chamei esse colega, orei com ele, conversei com ele. Rapaz, vai hoje, pede perdão à sua mãe, pede perdão ao seu pai. Vai lá, toma um cafezinho com ele. Eu quero te ajudar. Você é um colega. Vai, não deixa de fazer. Se precisar de ajuda, eu vou com você. Telefona para a mamãe, telefona para papai. A Bíblia é muito clara, meus irmãos, que nós devemos honrar pai e mãe. A Bíblia é muito clara que nós devemos honrar aos idosos. A Bíblia é muito clara, meus irmãos. Todos nós, os crentes, devemos honrar os idosos. Devemos honrar a papai e mamãe. Tem muita gente que não honra a papai e mamãe. Meus irmãos, é de assustar. Que tem líderes que papai e mamãe não significa nada para eles. Que coisa triste. Não é por ser líder, se não fosse líder, se não fosse pastor, se não fosse professor, só crente. E se não fosse crente, também devia honrar papai e mamãe. Só o fato de ser pai e mãe merece ser honrado, merece ser respeitado. E sabe de uma coisa? Que há muitos crentes
que não honram a papai e mamãe. Há muitos crentes que sabem que papai está sofrendo, mamãe está sofrendo, então nem aí para isso. Nem aí. Dói o coração da gente saber que a palavra de Deus não está sendo lida. E se está sendo lida, não está sendo praticada. Que eu quero que a minha igreja pratique a palavra de Deus. Tenham paciência comigo, meus irmãos. A minha preocupação não é os irmãos, não é a minha igreja. São os crentes de um modo geral, que a gente lê por aí, que a gente ouve por aí. Quem está presente em todos os cantos sabe o que está acontecendo, é de arrepiar no seio das igrejas. Quando uma igreja já acha que não é nada demais preparar um bloco para sair no carnaval, estamos no fim do mundo. Quando um pastor chega à conclusão que não é problema hoje, porque a lei permite, como é que é? Viver junto, né? Não ser casado. Agora não tem problema não, não somos casados, mas vivemos juntos, vivemos bem, melhor do que quando eu vivia com meu marido ou com minha mulher, que não coisa, isso é coisa do diabo isso, irmão. A gente que pensa que ser gay, homossexual, hoje é natural. Quem disse que é natural? Não é natural, meu irmão. É pecado. Isso agride a Deus. Mas Deus ama os gays, Deus ama as lésbicas, Deus ama os adúlteros. Mas Ele odeia o adultério. Ele odeia a prática da homossexualidade. Há tanta coisa que hoje é natural para muita gente. Como natural, meus irmãos? Não é natural. Isso começa, sabe quando? Quando numa festinha de um membro da igreja não é problema bebida alcoólica. Pode beber, não é na igreja, é no clube. O membro da igreja dar uma festa e servir bebida alcoólica não faz sentido. O membro da igreja dar uma festa e promover o baile não faz sentido. Meus irmãos, vocês vão ficar livres de mim muito breve, porque eu acho que Deus brevemente vai me chamar. Pode ficar triste comigo, meus irmãos, pode ficar. Pode ficar. Como a igreja de Creta ficaria triste com Tito, que era um jovem. Meu caro, Tito era mais novo do que você. Tito era mais novo que muitos jovens da igreja. Meus irmãos, eu ouvi uma palestra do Luiz Gabriel, excelente. Eu lá estava morrendo de alegria, meus irmãos. Sabe por causa de quê? Um jovem que estava falando. Não era o velho que estava falando, era um jovem. Palavra de um jovem tem mais peso e deve ter do que a palavra do pastor, que tem 75 anos, com toda alegria. Era um jovem que estava falando ao jovem. Se eu estivesse falando, eles iam dizer assim: ah, pastor, por favor, o senhor está por fora. O senhor não entende disso. O senhor não está atualizado. Mas, meus irmãos, era um jovem que estava falando ao jovem. Isso me alegra. Eu estou dizendo com isso que há muitos jovens na igreja a quem nós devemos amar, respeitar e cuidar deles, porque estão firmes na igreja. Há muitos crentes que estão firmes. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos garante isso, que Deus vai manter um remanescente fiel. Peque quem quiser pecar, mas Deus não vai permitir que toda a igreja peque. Deus não vai permitir que a igreja feche as suas portas por falta de testemunho. É possível que você não queira evangelizar, mas vai haver gente na igreja para evangelizar. É possível que você nunca seja dizimista, mas Deus vai manter dizimista na igreja. É possível que você não queira ser muita coisa, mas Deus vai manter, porque é a obra de Deus. Era isso que Paulo
estava dizendo para Tito para falar à igreja de Creta. Tito, vai e fala à igreja de Creta. Porque Deus vai tocar no coração dos crentes. Deus vai tocar nos corações dos sinceros. Até aqueles que são mentirosos. Até aqueles que são réprobos. Até aqueles que são enganadores. Até aqueles que vivem em pecado. Deles, Deus vai tirar alguém para vir para o lado de cá. Por isso, eu não vou abrir mão, meus irmãos, como pastor da igreja, de falar sem medo de ser perseguido. Recebi uma palavra na televisão dizendo, cuidado, o senhor está indo forte demais. Sem dúvida era alguém que estava do outro lado atingido pelo que eu estava falando na televisão. O que eu estou dizendo aqui eu falo na televisão. É pecado, não temos que embelezar. É pecado, meu irmão. É pecado. Era pecado no tempo do meu pai. Era pecado no tempo de Abraão. E vai ser pecado até Cristo voltar, aquilo que é pecado. Mas a esse pecado Deus domina, Deus vence. Ele quer dar a você essa oportunidade de vencer. Quer dar a você essa chance. É isso que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo, gente, sabe quem é que está falando? Sabe quem é que está falando? Não é o doutor Paulo. Sabe quem é que está falando? Não é um poliglota, embora o seja. Sabe quem é que está falando? Não é um homem importantíssimo, embora o fosse. Quem está falando é um escravo de Cristo. Ele tinha autoridade para falar porque era escravo de Cristo. Sabe o que é que significa escravo? Não mais eu vivo. Cristo vive em mim. Isso é que é ser escravo. O que eu fizer é Cristo que está fazendo. O que eu falar é Cristo que está falando. Eu não vivo mais. É Cristo que vive dentro de mim. E se Paulo fez isso, por que eu não posso fazer? Por que você não pode fazer? Querido, ore, fale com Deus. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não deixe que eu esteja inserido entre esses a respeito de quem o apóstolo Paulo fala a Tito para falar à igreja. E se eu estou assim, eu quero sair dessa situação. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser usado por Deus. O irmão Nicásio falou agora sobre a obra de missão, os radicais. Meus irmãos, é impressionante, a garotada está levantando, está montando grupos para ir para todo canto do mundo. A igreja tem essa experiência na vida da Tarsila. A igreja tem essa experiência na vida do pastor Mário. A igreja está sendo abençoada. Quem sabe as jovens aqui que querem participar de um projeto missionário, fale com a gente, fale com o irmão Nicásio, nós vamos encaminhar, nós vamos orientar. Mas só vai para lá quem está com o coração ali ligado com Cristo. Pronto para servir a Cristo. Essa mulher que falou aqui, a Nauzira, ela sofreu muito no campo missionário. Das maiores missionárias da história dos batistas brasileiros. A nossa Bezinha, que está lá no Sudão, ela falou na Convenção Brasileira agora. Essa irmã só não morreu porque Deus não deixou ela morrer. Morrer, meus irmãos, que eu estou dizendo, maltratada no campo, humilhada no campo. Os irmãos não têm ideia que a nossa querida irmã lá do Sudão, que é sustentada por muitos irmãos dessa igreja, sofre. Ela está aqui no Brasil em tratamento de saúde. Sabe o que ela quer? Ela está impaciente, quer voltar para lá, voltar para sofrer. Não é para outra coisa, para sofrer. Mas é uma vida nas mãos de Deus. Uma jovem da primeira igreja de Petrópolis, que foi minha aluna, deu um testemunho na Convenção Brasileira, fazendo um trabalho maravilhoso no interior do país. Agora está lá em Petrópolis, no CTI.
Sabe o quê? No campo missionário. Pastor, assim ninguém vai para o campo missionário. O senhor está falando que as pessoas vão para lá para sofrer? É para sofrer por Cristo, meus irmãos. Essas irmãs sofreram, vieram para o Brasil e querem voltar para sofrer. Sabe por quê? Sofrer por Cristo. Isso que é ser crente. Isso é que é ser crente. Isso é que é servir a Deus. Mas crentes que por qualquer coisinha estão servindo ao diabo, não dá para entender. Eu quero que os irmãos orem muito, para que Deus toque no seu coração e faça da sua vida uma nova vida. Oremos. Ó Deus querido, nós te pedimos que tu perdoes o teu servo, se uma vírgula, uma palavra, uma sílaba ele pronunciou, que possa ter causado dificuldade de entendimento de qualquer membro dessa congregação. Que tu operes, ó Deus, nos corações. Que tu faças da tua igreja, do teu povo, um povo espiritual, um povo comprometido contigo. Um povo pronto a qualquer coisa para testemunhar de ti. Querido Deus, nós não queremos ser mentirosos, nem profanos, nem réprobos, nem difamadores, nem seguidores de falsos profetas. Nem queremos, ó Deus, adulterar a tua palavra. Nós queremos seguir a tua palavra rigorosamente. Dá-nos esse poder, dá-nos essa alegria. Abençoa, Senhor Deus, a cada pessoa aqui em particular. Abençoe, Senhor, a cada família aqui. Não deixa, ó Deus, que o diabo tenha chance. Nenhum membro da tua igreja, nenhum membro dessa congregação, nenhum radio-ouvinte, nenhum internauta. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado, que a tua vontade seja feita. E nós possamos falar como o apóstolo Paulo: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Deus bendito, que nós possamos ouvir as palavras de Tito à igreja de Creta. Que nós falemos que conhecemos a Deus, mas que falemos com a nossa vida, mas falemos com a nossa voz, mas falemos também com a nossa vida. Falemos também com as nossas obras. E que assim, ó Deus, nós possamos apressar a volta do teu Filho. Abençoa-nos, ó Deus, nas atividades deste dia. Que todos nós sejamos dirigidos pelo teu Espírito. Abençoe, Senhor Deus, a família Macedo, que perde seu ente querido, irmão Jorge. Abençoe o irmão Antônio, a irmã Maria, tão idosos, ó Deus, tão doentinhos, e agora passa por essa experiência de perder um filho novo, um filho tão querido. Que tu confortes, ó Deus, o coração dos teus servos, da irmã Miriam, dos seus filhos, que todos os parentes, ó Deus, recebam o teu abraço, o abraço do teu conforto, o teu lenitivo, o teu bálsamo suave, invadindo e dominando o coração dos teus servos. Abençoe, Senhor Deus, a todos os pedidos de oração que foram aqui declinados. Que todos cheguem ao teu trono de graça e tu atendas, ó Deus, segundo a tua vontade. Nós oramos, ó Deus, humildemente, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra. Especialmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe.